Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço imensamente o convite de estar com os irmãos nessa noite, nesse culto ímpar no mês, que é a celebração da Santa Ceia do Senhor. Agradeço ao reverendo Levi pelo convite, agradeço a todo o conselho e à igreja por essa noite especial. Amados, nesse culto, eu quero falar com os irmãos a respeito da gloriosa segurança que nós temos em Cristo Jesus. Abra comigo lá em Romanos capítulo 8, eu quero ler dos versículos de 1 a 17. Romanos capítulo 8, leremos a partir do versículo 1 até o versículo 17. Paulo retornava da sua terceira viagem missionária, após realizar o seu trabalho lá no leste do Império Romano. Ele tinha intenções de ir a Roma e depois apresentar o Evangelho na Espanha, porque aquela região ainda não tinha um encontro com Cristo. Contudo, antes ele teria que passar por Jerusalém, e entregar as ofertas recolhidas para a igreja de lá. Há indicações que o apóstolo estava morando em Corinto, quando escreveu essa carta aos romanos, com o fim de avisá-los a sua intenção de ir para aquela região. Todavia, Romanos, no fim, não foi somente uma carta de aviso, mas se tornou a mais completa exposição da obra de Deus ao homem. Essa carta é de longe a mais teológica e profunda de todas as outras cartas paulinas. Ele escreveu para tratar de algumas questões de interesse particular daquela igreja, e louvado seja o nome de Deus por fazer parte hoje da Sagrada Escritura, pois ao longo dos anos, Romanos foi a carta que moldou e impulsionou a igreja. Agostinho, Lutero, Calvino, John Wesley e muitos outros foram transformados por meio dos textos que se encontram nela. Vamos ler agora o capítulo 1 a partir do versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, que a Tua mensagem nessa noite, Pai, possa tocar aos nossos corações, que possamos, Deus, nos achegar à Sua mesa, confiantes, seguros no poder do Evangelho, no que a cruz do Calvário promoveu em nossas vidas, nos trouxe libertação, salvação. Ó Deus, que possamos sair nessa noite seguros, como também arrependidos, Deus, e reverentes à obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, em nome de nosso Senhor. Amém e amém. O cristianismo é uma fé para corajosos. Como Paulo diz aos Coríntios em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E ele de fato está certo, é loucura para homens naturais. Nem todos compreenderam que essa vida é passageira, fugaz, frágil. O relógio em seu braço aponta cada segundo que você está mais perto da morte. Realmente muitos não compreendem a seriedade disso, e assim vivem como se não existisse nada além dessa vida. E pensando bem, eu acho que isso é uma loucura. Pensar dessa maneira é uma tremenda loucura, mas não vamos entrar nessa questão. Falaremos que, embora muitos não compreendam, uma coisa é certa: a fé cristã é magnífica ao dar uma esperança e uma certeza que nada nesse mundo dá. Ela preenche vazios que nada mais poderiam preencher, tanto nessa vida quanto a vida vindoura. Assim, pertencer ao povo de Deus, pertencer à igreja, daquele que, sendo Deus, se fez homem e morreu por ela, é a melhor condição para um ser humano, pois é a condição que nos leva a desfrutar por uma eternidade na presença do Rei, um lugar destinado aos que foram salvos por Cristo. Mas, até chegarmos lá, temos um obstáculo a enfrentar: o pecado. Esse pecado que traz fardos de culpa no cristão, esse pecado que cria cobiças no coração, que afastam do Senhor, corrompe intenções, deturpa desejos, e o pior, faz com que alguns crentes tenham uma insegurança referente à salvação. E em várias ocasiões se questiona o amor de Deus. O pecado faz com que se olhem para a vida e perguntem: será mesmo que eu fui perdoado? Olha o que eu fazia, olha o que eu já fiz. Uma consciência totalmente perturbada pelos erros do passado. E não somente isso, mas existe quem saiba lidar com os erros do passado, mas não sabe lidar com os erros do presente. Ainda somos pecadores. Infelizmente temos lutado contra essa realidade para agradar a Deus. Mas há quem, por um tropeço não intencional, vive na amargura por não pertencer mais a Deus. O peso da consciência do pecado leva à confusão da condenação, e não é isso que as Escrituras nos mostram. Por isso, numa pergunta bem simples, ainda mais para nós no meio reformado, uma pergunta que você aprende na EBD, mas eu quero fazer para você nessa noite: você tem certeza da sua salvação? Certa vez uma senhora lá na igreja no Contorno Sul, quando eu tinha chego, estava fazendo estudos bíblicos e abordei a profundidade, a magnitude do sacrifício de Cristo, e de como uma vez salvo é salvo para sempre. E no próximo estudo bíblico, aquela senhora veio com lágrimas nos olhos, falando: pastor, naquela noite eu dormi,
Eu dormi tranquilo porque realmente eu me senti perdoada por Deus. Eu pecava e me arrependia e confessava, mas eu tinha que estar fazendo, eu tinha que ir na igreja, eu tinha que a todo momento fazer obras para a minha consciência aceitar esse perdão. Eu falo, irmã, se você crê em Cristo Jesus, não há condenação sobre a sua vida. E aquilo trouxe segurança e paz para a vida daquela mulher, que já é uma senhora. Então imagina quanto tempo ela viveu sobre essa escravidão da condenação. No texto de hoje, nós veremos que Cristo traz segurança para aqueles que estão nele. O seu sangue na cruz do Calvário foi suficiente e eficiente para salvar a sua igreja. E a partir disso, até ele retornar e retirar-nos da presença do pecado, o Espírito Santo age no cristão para santificá-lo, dando prova que tal pessoa ainda pertence a Deus, apesar dos tropeços não intencionais. Como também aprenderemos que não é porque temos tal segurança que viveremos deliberadamente no erro, que esses tropeços que falam não é o resultado de alguém que ama pecar, pois quem pensa assim, quem pensa de tal maneira, jamais conheceu a Cristo e nele não está. Para desfrutarmos da grandeza, da seriedade e da profundidade da santa ceia do Senhor, eu quero nessa noite abordar o tema, a gloriosa segurança dos que estão em Cristo. Por isso, em primeiro lugar, aos que estão em Cristo Jesus, receberam o pleno perdão e foram libertos da condenação. Receberam o pleno perdão e foram libertos da condenação. Paulo ele começa a discorrer a partir do primeiro versículo até o versículo 4 a respeito dessa condenação. Ele inicia: agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora pois, meus queridos, é uma conjunção que indica o que foi falado anteriormente pelo apóstolo Paulo. De uma maneira mais imediata, ele conclui o final do capítulo 7. Paulo falava a respeito de como a lei, embora fosse boa, embora fosse santa, ela evidenciava de como ele era pecador. Por quê? Porque ninguém conseguiria cumprir a lei plenamente, e ela existiu para mostrar o quão fraco e pecador a humanidade é. Perceba o que ele diz lá no capítulo 7, versículo 7, ele diz: eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. E é exatamente por ele observar a lei, e se sentir tão culpado pelo pecado, que no versículo 24 do capítulo 7, a sua alma entra em desespero. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mesmo com a sua alma tão desesperada, ele encontra o descanso no versículo seguinte: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. E inicia o capítulo 8 dizendo: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Crer em Cristo é descanso, nenhuma condenação há para os que estão nele, mesmo que ainda sejamos depravados, mesmo que lutemos contra o nosso próprio eu todos os dias. Isso quer dizer plena justificação, ou melhor dizendo, um pleno perdão de Deus. Para todos? Não é para todo mundo, mas para quem? Para quem está em Cristo Jesus. E assim eu concordo com dois grandes teólogos reformados, Martin Lloyd-Jones e John Stott, ao dizerem que esse versículo do capítulo 8, ele nos remete ao que foi dito lá no capítulo 5. E o que foi dito lá? Ele fala da condenação que vem através do desobediente, Adão, e a graça que vem pelo obediente, Jesus Cristo, o segundo Adão. Por isso, os que estão no obediente não têm nenhuma condenação. Contudo, os que estão no desobediente, Adão, estes sofrerão. E diante disso, eu tenho algo muito duro para dizer para a igreja, muito duro. E quem estiver nos assistindo nesse momento, eu tenho algo muito duro para dizer na sua vida. Espero que você não tire do YouTube, não tire aí das redes sociais.
Se você não está em Cristo Jesus, eu lamento pela sua alma. Eu lamento pela sua alma. Você que não está em Cristo Jesus, está cometendo aquilo que nós chamamos de um suicídio, ainda em vida. Agora, em Jesus, verdadeiramente em Jesus, não há o que temer, não há condenação. E isso é magnífico, porque se não há mais condenação, é sinal que somos salvos. Encerrou-se essa história de perder salvação. Ninguém perde. Quem diz isso não entende a profundidade do sangue de Cristo, que Ele não veio para brincar, Ele veio para resgatar o povo e pronto. Chega dessa má notícia, de que uma vez que a gente tropeça, e a gente vai tropeçar, a gente retorna para o patamar de condenado, para depois ter que ficar se justificando por obras. Isso não é o Evangelho. Mas, meus queridos, e Paulo, ele quer trabalhar justamente isso, de que ninguém é salvo por obras, mas por fé. Ao longo de Romanos, ele vem falando sobre isso, e ele chega no ápice do capítulo 8, versículo 1. Lá no capítulo 1 ele fala como a impunidade e a injustiça do homem, Deus o entregou aos seus próprios desejos. Aí no capítulo 2 ele pergunta: Deus foi injusto? Não, pois não há nenhum justo, não há quem busque a Deus, todos possuem uma mente reprovável. Para que daí no capítulo 3 ele diga assim: mas mesmo assim foi manifesta uma justiça que veio de Deus em Cristo Jesus, para justificar gratuitamente pela fé. Para que daí no capítulo 4 ele usa exemplos. Aí ele usa o exemplo de Abraão, como aquele justificado pela fé muito antes da lei, muito antes de Jesus, mas creu na promessa, na aliança de Deus. E aí no capítulo 5 ele mostra o resultado disso, que a fé promove paz com Deus, e somos salvos da ira, salvos da escravidão do pecado. E por causa disso, por causa dessa graça superabundante, ele questiona no capítulo 6, se somos livres por essa graça, então a gente pode pecar deliberadamente? Não, pois ele mesmo diz: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Não devemos mais viver em pecado se a graça nos justificou. E aí ele usa a lei, como a lei apresenta o pecado dele, capítulo 7, para chegar no clímax deste livro, que é o capítulo 8, o versículo 1, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tenha segurança do que Jesus fez por você, meu irmão e minha irmã. Não tema, você não é mais condenado. Deus opera na sua vida de tal maneira que aqueles que Ele escolheu para a salvação eterna serão capacitados para perseverarem até o fim. Isso é maravilhoso. Você viverá em paz da alma, consciência leve, compreendeu o Evangelho, porque você é filho de Deus. Você continua assim, pecador, não intencional, mas um pecador, um fraco, mas a justificação muda como Deus te vê. Não és mais tratado como um condenado, mas alguém livre, liberto pelo sangue de Jesus, e através do Espírito vive, pelo Espírito, não pela carne. Agora isso pertence aos que estão em Cristo Jesus. Pela segunda vez eu digo isso. Se você não está, ainda há tempo, o Evangelho te chama, saia desse estado de condenação. Condenação essa que não pensa que é igual você vê na TV, que tem aquela caminha bonitinha, você vê TV, tem até Netflix dependendo da prisão. Mas não, a sua alma estará numa situação tão deplorável, eternamente, em um lugar que a dor é tão intensa, que haverá choro e ranger de dentes, como Cristo, o próprio Cristo diz, em Mateus 13:50, Lucas 13:28, e depois Apocalipse ele aborda mais essa situação. Saia disso, livre-se dessa condenação, vá para um lugar onde você tenha plena segurança, que a sua alma precisa, Jesus Cristo. Aquele que liberta, não só justifica, mas liberta, como diz o versículo 2. Esse versículo indica que o poder do Espírito conduzirá a sua vida e livrará do princípio do pecado e da morte, porque a lei não podia realizar isso, por causa do que ele fala no versículo 3, da fraqueza da carne.
Ou seja, ele evidencia o quão fracos somos. Não conseguiríamos, amados, nós nunca seremos bons. Estamos na luta, estamos na caminhada. Com o Evangelho a gente tenta todos os dias. Jesus fez para que andássemos no Espírito, conforme o versículo 4. E é nessa característica que Paulo agora dirá aos que foram uma vez justificados, que saíram dessa condenação, o modo como vivem. E é isso que ele vai abordar a partir do versículo 5. E é por isso que nós temos aí o segundo ponto que eu quero deixar para a igreja nessa noite. Aos que estão em Cristo Jesus, vivem no Espírito e se afastam da carne. Do versículo 5 até o versículo 13, Paulo vai abordar as duas situações, os dois contrastes: espírito, carne, carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito. Calvino diz que nessa parte o apóstolo introduz a diferença entre carne e espírito, não só para confirmar tudo aquilo que ele vem falando ao longo da carta, mas para auxiliar os crentes com uma consolação, para que não se desesperem com a sua consciência contaminada. Em outras palavras, o que Calvino está dizendo? Está dizendo que quando a gente se converte, a gente não é um toque de mágica. Opa, agora eu sou o mais santo de todos. Uma vez que a gente se converte, tem um processo. Você ainda tem as seduções do pecado, você ainda vai sofrer tentação, o teu linguajar tem que mudar, muitas coisas vão mudar, e não acontece num passo de mágica, mas o Espírito Santo dá esse auxílio constantemente para sairmos desse estado. Como há na reflexão do capítulo 7, se a graça me alcançou, posso viver de qualquer maneira. É nessa sessão que ele explica. Ele fala: vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para coisas do Espírito. Concordam comigo que quem não é mais condenado, não irá mais atrás de coisas condenáveis? Quem vive pelo Espírito não quer inimizade contra Deus, versículo 7, não quer desagradá-lo. Por isso Paulo vai do versículo 5 até 13, apresentando essa visão, esse contraste: o que vive pela carne, conforme desobediente Adão, e o que vive pelo Espírito, o obediente Jesus Cristo. Paulo fala dos justificados, ou melhor, dos salvos, nos 4 primeiros versículos, para em seguida falar como eles são guiados. Após todo esse processo, como inicia a vida de santificação, e é uma luta diária. É uma luta diária, meus queridos, não é uma vida de incauto. Vemos em Paulo, nos capítulos anteriores, como é descrita a luta dele contra si próprio. Todos aqui nessa noite, todos, possuem seus pontos fracos, e cada um aqui é tentado expressamente nesses pontos. Tiago 1,14 diz que cada um é tentado na sua cobiça, que o atrai e o seduz. E Satanás, ó como a gente brinca com Satanás. Ele sim não brinca em serviço, quando a missão é te afastar de Deus. Todavia, quem entendeu o verdadeiro evangelho, entendeu que o mundo está caído, que ninguém quer saber de Deus, mas Jesus veio para restaurar a tua igreja, a nossa relação com o Pai, e dar-nos a salvação para um lugar muito melhor, de relacionamento com Ele. Quem vive pelo Espírito luta. Eu luto todos os dias. Eu estou aqui pregando, preguei pela manhã na igreja do Contorno Sul, estou aqui pregando à noite, e vocês acham que amanhã não estou lutando contra os meus desejos, a minha cobiça? A vida cristã é uma luta de arrependimento, de buscas de não desagradar a Deus, de fazer tudo para ter vida de igreja, pois aqui é o lugar onde bando de pecadores se reúne para ouvir outro pecador, a como honraremos a esse Jesus que deu a vida por nós e nos afastar do que desagrada. Pode parecer um pouco penoso, pode parecer moralista, pode parecer um evangelho do faça, faça, faça. Por isso que no início eu comecei dizendo: não há mais condenação sobre a tua vida. Você já foi salvo, você já está justificado, o poder do evangelho já te restaurou e afetou a sua vida. Mas o que você faz mediante o Espírito, guiado pelo Espírito, é para louvor e honra e glória de nosso Deus. Aos que estão em Cristo, receberam a habitação do Espírito,
conforme o versículo 11. E por meio desse Espírito é Ele que nos ajudará. Não tente fazer tudo sozinho, não tente fazer nada sem vida com Deus, sem vida de igreja, sem vida de oração, sem vida de jejum, sem vida de palavra. Sem esses instrumentos, essas disciplinas espirituais, você cairá no primeiro obstáculo. Você cairá no primeiro obstáculo. Deus quer que vivamos no seu Espírito, que vivamos com a sua palavra. Meus queridos, inclinação para a carne, ele significa aquele desejo de fazer o que é errado, o que ainda está nessa vida, vivendo de qualquer forma. Mas Deus quer que a gente fique longe dessas coisas. Que tamanho engano é para quem pensa assim, de que entregou a sua vida aos prazeres desse mundo, crendo que isso é o melhor. Eu gosto de dizer que uma pessoa assim, que ela se entregou às trivialidades desse mundo, é como uma pessoa que após passar um longo e escaldante deserto, estando com muita sede, ele encontra um grande copo de água gelada, com gelo, limão e ainda um canudinho, mas a água é suja, a água está poluída, mata a sede, mas te faz mais mal do que antes. E Paulo, na carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, ele está tratando exatamente isso. Não use da sua liberdade, da sua vida cristã, para fazer o que é errado. Nós vamos nos achegar à mesa do Senhor. Esse é o momento de contrição, esse é o momento de Deus, eu entendi que eu não sou mais condenado, mas eu sou tão falho, me ajuda a ser guiado pelo Teu Espírito, me ajuda a pregar o Teu Evangelho pelo Espírito, me ajuda a viver conforme o Teu Evangelho, pelo poder do Espírito. Meus queridos, o Espírito é que dá vida, versículo 10, por isso para você novamente, o meu sermão também está voltado àqueles que não tiveram esse encontro. Se você quer deixar para trás essa vida de condenação, é necessário uma mudança, e o primeiro passo é você se humilhar aos pés de Jesus. Deixe para trás essa natureza que só te fará mal, deixe para trás essa água poluída, e creia que Cristo pode te livrar dessa situação. Ele pode te salvar se você se arrepender. Essa mesa colocada é destinada aos que foram perdoados e remidos pelo sangue de Jesus. Os cristãos não são mais dominados pela carne de Adão, mas pela soberania de Cristo, aquele que dá uma segunda chance para a sua vida. A hora é essa, a hora é agora. Não pense que você não mereça, pois ninguém merece, mas mesmo assim o amor do Pai chama os seus para uma nova vida. Onde o pecado abundou, superabundou a graça, Romanos 5:20. E a partir dessa mudança da vida da carne ao Espírito, Paulo mostra a identidade daqueles que estão em Cristo Jesus. E é por isso que nós vamos ao terceiro e último ponto. Aos que estão em Cristo Jesus, tornaram-se filhos de Deus. Aos que estão em Cristo Jesus, tornaram-se filhos de Deus. É o que ele discorre do versículo 14 até o versículo 17. Ele fala, os que são guiados pelo Espírito de Deus, isto é, que os que saíram da condenação e assim são conduzidos pelo Espírito, hoje faz parte de uma família de Deus. Não há mais escravidão do pecado, não há mais um fim triste, mas há uma identidade de filho de Deus. Talvez você tenha tido um mau exemplo de paternidade na sua vida. Talvez você tenha tido uma paternidade abusiva, uma paternidade violenta, uma paternidade muito triste, humana falando, né? O seu pai terreno. E Cristo está te apresentando uma paternidade dos céus, uma identidade de um Deus que é todo poderoso, que tem compaixão, que tem amor, que também é justo. Se você teve muitos problemas com a sua paternidade terrena, há um Pai no céu que cuidará de você. Há um Pai do céu que trará salvação na sua vida, como talvez um filho que está doente na UTI e precisando do seu pai. Deus chega para te curar.
É isso que Ele efetuou nos filhos, através do Espírito de adoção. E hoje, saindo de filhos das trevas, nós podemos falar Abba, Pai. E é interessante o uso da palavra no grego, que ele indica a intimidade com o Filho e o Pai. É assim aqueles que estão em Cristo Jesus tornaram-se próximos de Deus, pois não há mais ira, pois nós somos justificados e temos paz com Ele. Spurgeon uma vez disse que esse versículo, ele merece ser impresso em letras de ouro. Se você pode verdadeiramente dizer isso, ele fala: se isso é realmente verdade sobre vocês, vocês são as pessoas mais felizes debaixo do céu. Realmente, como eu sou feliz por acordar pela manhã e saber: eu sou tão falho, eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil, mas pelo sangue do Cordeiro eu não estou mais condenado, e o Espírito me ajudará nos meus defeitos, nos meus tropeços, porque eu sou filho de Deus, não mais filho de Satanás. Meus queridos, não ter paz e brigar com o vizinho da frente, você que mora em apartamento, deve ser muito ruim. Mas imagina você ter raiva de Deus, ou melhor, imagina não ter paz com Deus. Não ter paz com o vizinho a gente ainda consegue consertar, e não ter paz com Deus, isso é assombroso. E isso foi retirado, foi afastado, e hoje a gente pode chamá-lo de Pai. Nosso relacionamento com o Senhor é alterado a partir de Jesus. Olha a importância de Cristo na sua vida. Antes, na antiga aliança, havia um véu que guardava os santos dos santos. Naquele lugar era mais reservado no tabernáculo, que posteriormente no templo em Jerusalém era chamado de lugar santíssimo, ou lugar íntimo, porque ali havia a arca da aliança, e representava a manifestação de Deus naquele lugar, e só um homem podia entrar lá uma vez por ano. Ali a glória de Deus se manifestava em um curto período, enquanto o sacrifício era efetuado. E Cristo, na cruz do Calvário, o maior sacrifício, quando morre, o que acontece com o véu? Mateus 27:51, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Era a livre manifestação do poder de Deus, da sua presença, indo a partir de Jesus ao seu povo, aos filhos. Por isso Hebreus 4:16 diz: aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Não sou eu, ou qualquer outra pessoa que confirma isso na sua vida, meu irmão, minha irmã, mas é o próprio Espírito, conforme o versículo 16. Tem algo mais seguro que isso? Você não é mais condenado, tem paz com Deus, pertence à família de Deus, e quem confirma isso é o Espírito. Não há mais segurança maior do que isso, não há. Como é bom ter Cristo na minha vida, como é bom ter Cristo na sua vida. Tudo nessa vida passa, tudo se esvai, tudo acaba. O ferro é corrompido com a ferrugem, o dinheiro perde o seu valor a cada dia. Tudo nessa vida não tem valor algum perto da herança que nos é aguardada, o reino de Deus, onde a ferrugem não corrói e o ladrão algum furta. Essa é a esperança do crente, é isso que move o crente. E vemos isso como manifestação do Deus Trino, o Pai que escolhe os seus filhos antes da fundação do mundo, para que o Filho nos abençoe com os privilégios através da cruz, para que o Espírito mude a nossa natureza para uma regeneração e desfrutarmos de bênçãos. Nessa identidade que permanecemos tristes nas tribulações. Se você se basear em muitas outras coisas, ou colocar todas as suas expectativas nas coisas vis desse mundo, você vai se abalar. No primeiro obstáculo você se virará contra Deus, mas se você permanecer na identidade de filho, de alguém que não é mais condenado, de alguém que é constantemente regenerado, constantemente cuidado pelo Espírito, você vai se manter de fé na sua aprovação. Que a nossa fé se mantenha mais perseverante, e que Cristo possa ser exaltado através das nossas vidas. A vida continua difícil. Não estou falando aqui que o cristão, quando se converte, as coisas mudam, porque não muda não.
a provação vai continuar, e quando a provação acabar, já te dou um outro recado, vai vir outra provação. A vida continua difícil, mas quando estamos em Cristo, quando temos essa segurança, conseguimos caminhar com ânimo em dias difíceis. Por isso, meus queridos, isso não é uma hipótese. Por isso, meus queridos, eu digo, vocês precisam de Jesus Cristo. Eu preciso de Jesus Cristo, pois nele eu consigo ter segurança gloriosa, eu consigo me achegar nessa mesa louvando, porque eu não merecia compartilhar dessa mesa, mas Deus em seu amor envia o seu Filho para morrer por nós, e mesmo indignos, Ele nos faz aprovados, justificados pelo sangue dEle, e assim a gente consegue ter comunhão, assim a gente consegue fazer isso em memória dEle, celebrar, ao mesmo tempo que a gente tem também reverência ao que Ele fez por nós. Queridos, não é uma hipótese, não é uma tese, isso é evangelho, isso é verdadeiro, isso é um fato que acontece constantemente em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que possamos nessa noite, ao ir à mesa e depois a ir para casa, sabendo que eu não sou mais condenado, o sangue do Cordeiro me lavou e me purificou, e eu sou salvo. Mas a partir disso, saiba, viva pelo Espírito, constantemente, brigue com a sua carne, porque isso te traz a identidade que você tem, de filho de Deus. Que Ele nos abençoe e Ele nos guarde, amém. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Ó Deus, obrigado pelo Evangelho, obrigado pelas boas novas, obrigado pela notícia de que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, de que o Senhor se fez carne e habitou entre nós, com o fim de salvar pecadores, ó Pai, obrigado, Deus, pela certeza, pela segurança que nós temos na nossa fé, pois tribulações constantemente vêm abalar a tua igreja, e muitos, Deus, acabam cedendo a fraqueza e acaba se distanciando do Senhor, mas uma vez que temos segurança, uma vez que o Evangelho se aperfeiçoou na nossa fraqueza, ó Deus, nós estamos seguros, confiantes, animados, alegres, até mesmo em meio à provação. Ó Deus, abençoe a vida da tua igreja, abençoe aqueles ainda, Deus, que estão passando por dificuldades. Ó Pai, traz aqueles que ainda estão perdidos. Ó Deus, traz aqueles que ainda vivem tomando da água poluída, longe do Senhor, longe da fé cristã. Ó Pai, se for dos seus, o Senhor trará, e que nessa noite haja decisão, e que nessa noite haja mudança, que nessa noite haja salvação na casa das pessoas, para que assim se vivam mediante ao Espírito e não à carne, lutando constantemente, não como um ato de moralismo, mas como reverência e ato de louvor a esse Deus, porque nós somos filhos, não somos mais condenados, saímos desse patamar, e hoje podemos olhar para o nosso Deus e chamá-lo de Pai, graças a Jesus Cristo nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém.